Bom dia, boa tarde, boa noite. Começando mais um episódio do Impacto Encruzilhada, episódio número 272. Como a reforma tributária vai impactar a sociedade civil? Hoje eu não tô afim de corre, confusão. Eu quero passar a tarde estourando plástico, bolha. Bom, e nesse episódio eu recebi a Camila Maser, advogada tributarista, que tem escritório próprio, para nos ajudar um pouco a entender esse imbróglio da reforma tributária e seus impactos sobre as OSCs e negócios de impacto. Eu conheço a Camila faz tempo aí pelas andanças do ecossistema de impacto e a gente se encontrou lá no Impacta Mais, em São Paulo, e trocando ideia com ela, a gente acabou chegando à conclusão de que seria muito bacana ela vir aqui trocar uma ideia com a gente sobre esses temas. Então, cá estamos. E ela veio contar um pouco mais sobre esse imbróglio da reforma tributária, que já está aprovada e que já começou a ser implementada de forma parcial, escalonada, até 2033, quando a reforma tributária é concluída, assim, implantada na sua plenitude. Então tem muita coisa ainda sendo definida, até mesmo em termos de alíquotas. Impostos deixarão de existir, serão substituídos por outros impostos, e isso tem gerado um burburinho aí no setor de impacto e no campo da sociedade civil, sobretudo sobre, poxa, e aí como é que vai ser a tributação? Vai aumentar, vai diminuir? O que vai mudar? Vai alterar, vai afetar a agenda de projetos incentivados? Tudo isso está na pauta e a gente vai tratar aqui ao longo do episódio com a Camila. Se você gosta do conteúdo que a gente produz aqui, considere se tornar uma pessoa apoiadora do podcast. Junte-se a outras pessoas iluminadas que mantêm esse trabalho de pé. Passa lá no Apoia-se, link está na descrição e veja como é fácil fortalecer o nosso corre aqui. Se você quiser mandar um Pix também, será super bem-vindo. O Pix é o nosso e-mail fabio.debone@gmail.com e nesse e-mail você pode mandar release, sugestão, crítica, comentários, o que você quiser. A Baru Inovação Social é a minha consultoria. Quer conhecer mais? Vem conversar com a gente. A gente tem feito projetos aí muito legais, Brasil adentro. Então é isso. Eu agradeço demais a Camila pela conversa e, sem mais delongas, partiu para o episódio. Mas hoje eu não tô afim de corre, confusão. Eu quero passar a tarde estourando plástico, bolha. Mas você reagiu mal, porque você não esperava, mas eu te esperei, e a gente se desistiu. Olá Camila, tudo bem? Seja super bem-vinda. Que bom que você topou vir aqui conversar conosco. Para a gente começar, se apresenta. Quem é a Camila? Bem-vinda. Oi, Fábio, tudo bem? Obrigada pela oportunidade, é um prazer estar aqui. A Camila é advogada, atua com organizações do terceiro setor e com negócios de impacto, e a minha área fundamental de experiência é a área tributária. Então, eu vim aqui para trazer esse assunto complicado, chato, mas importante tanto para as organizações como para as empresas, ainda mais num momento de muitas mudanças. Poxa, que legal, uma advogada tributarista. Ela veio confundir para esclarecer, esclarecer para confundir, saberemos, né, Camila? Mas me fala, você trabalhou em escritório, depois você abriu o seu próprio. Conta um pouquinho da tua trajetória. Claro. Eu trabalhei muitos anos em escritórios tradicionais, né, na área tributária. Me especializei na área tributária, tanto na tributação brasileira, tributação internacional, e fui fazendo uma carreira aí na consultoria, trabalhando com muitas operações de compra e venda de empresas, de investimentos e etc. E um dia bateu aquela coisa de, puxa, onde eu estou contribuindo para um mundo melhor, estando nesse lugar e atendendo esse tipo de demanda. E aí eu fiz aquela, né, revisão da vida e falei, puxa, acho que está na hora de eu direcionar meu conhecimento para algo que tenha um impacto maior e melhor no mundo.
E aí eu comecei, eu me aproximei muito de um grupo de advogados que se formou quando o Sistema B veio para o Brasil, né? E eu entrei um pouquinho depois, mas o objetivo inicial desse grupo foi entender como que uma benefit corporation que existia nos Estados Unidos poderia funcionar aqui no Brasil e o que precisaria ser feito do ponto de vista jurídico. E acabou que a gente formou um grupo e começou a atuar em várias frentes relacionadas com advocacy para melhorar o ambiente jurídico de operação, tanto das organizações do terceiro setor quanto dos negócios de impacto socioambiental. E aí fui conhecendo, entrando nesse ecossistema, conhecendo pessoas, e as coisas começaram a muito fazer sentido. E aí eu fui direcionando a minha carreira para entender muito onde é que eu conseguia aportar o meu conhecimento para ajudar esses negócios, para ajudar essas organizações. E aí fui fazendo alguns caminhos, fui para um escritório que fazia todo sentido, adorei estar lá, eu fui justamente para criar essa área de terceiro setor e negócios de impacto, só que aí no meio do caminho teve uma divisão dos sócios e eu acabei tendo que sair porque não faria sentido eu continuar no escritório, e foi o primeiro escritório a ser empresa B aqui no Brasil. Então, eu estava super feliz lá, fazia todo sentido, assim. E aí, chegou uma hora que eu falei, bom, assim, se eu não achei um lugar que dá para eu estar e ter essa agenda, vou abrir o meu escritório. Aí isso aconteceu há 4 anos atrás e aqui estamos nós, com o objetivo de atender esses negócios, essas organizações, para que elas possam fazer, né, realizar o impacto que elas pretendem, mas de um ponto de vista jurídico com mais segurança, até de um ponto de vista de mais eficiente do ponto de vista fiscal, que isso é uma coisa super importante. Legal, não é legal que quando o bichinho do impacto pica a gente, não interessa qual é a formação onde a gente está, a gente vai ter que fazer o nosso corre em direção a ele, é legal isso. A gente recebe muita gente, todo mundo menciona isso, o momento eureka, ele acontece em diferentes situações e não tem como fugir dele, muito legal. Não E tem nem como bacana fugir, nem como demais. voltar atrás depois. Exato. E você falar, tem um escritório, na verdade, você tem um escritório que não é muito diferente de outros colegas que têm as suas consultorias e estão aí também pedalando para fazer, né, clientes e tal. Acho que esse corre está dado para muita gente que está no tabuleiro aí. E aí eu começo com uma pergunta mais genérica, Camila, que é, bom, por que no Brasil é caro fazer o bem, né, do ponto de vista tributário, sobretudo? Olha, o sistema tributário ele é muito complexo, né? E existe uma frase que muitas pessoas do ecossistema falam que a filantropia não se tributa, mas aqui no Brasil isso não é uma realidade, né? Então, as organizações sem fins lucrativos, organizações sociais, né, organizações OCIPs, tudo que envolve entidades sem fins lucrativos, né, que não sei, para quem não está no dia a dia, às vezes não conhece todas essas expressões, mas são as organizações da sociedade civil, elas têm incentivos fiscais, mas elas não são totalmente isentas, imunes a nenhum tipo de tributo. Então, a depender da atividade que elas fazem, a depender de onde elas estão, a depender da operação que elas estão fazendo, elas vão ter tributação. E tem muitas que nem conhecem isso, sabe? E num mundo mais antigo, assim, num momento mais anterior, as organizações sem fins lucrativos, elas eram mais financiadas por meio de doações, né? E mais recentemente, elas mudaram, porque elas tiveram que achar outras formas de financiamento, às vezes elas têm até transações com outras organizações do exterior, então isso gera muita dúvida, né? Então, às vezes elas, nossa, mas como é que isso é tributado? Não é possível. Eu falo, infelizmente porque não tem uma exceção que se aplique a você. E mesmo as doações, a gente tem, a reforma tributária mudou um pouco, como eu vou comentar depois, mas do ponto de vista do imposto de doação, que é uma receita super relevante para o setor, a gente tem um tratamento tributário totalmente diferente cada estado. Então, muda muito aonde está
a regra que se aplica é onde está o doador. Então, Você eu está tenho que ver falando do ITCMD, para quem está ouvindo, né? exatamente. Beleza. Isso aí. Então, o ITCMD você tem que ir lá e falar, peraí, onde está o doador? Aonde está a organização que está recebendo? Qual regra que eu aplico? E isso gera uma super confusão, o que é um absurdo, né? Então, mesmo até do ponto de vista das contribuições sobre a receita, que é o PIS e a COFINS hoje gera muita dúvida também, porque tem uma isenção para as receitas que são próprias da atividade. Mas quem define o que é isso, né? E aí, uma grande discussão, receitas financeiras são receitas próprias da atividade, já que eu estou pegando a receita da minha atividade, colocando lá só para o dinheiro não se perder no tempo, né? Em tese é receita própria da atividade, mas a Receita Federal não, né, não entende. E a Receita Federal, ela tem um entendimento muito restritivo. Então, a resposta é que pode ser caro sim fazer o bem. E até quando a gente fala assim de o setor de impacto, né, que a gente tem essas duas formas de fazer impacto, que é sem fins lucrativos e com fins, às vezes as pessoas me procuram, eu quero abrir uma associação porque o negócio não está dando certo, tem muito imposto. Eu falo, calma, porque nem sempre vai ser mais barato você abrir uma associação, porque a associação também tem. Então a gente tem hoje um problema muito grande, assim, que a gente tem, vou falar aqui por cima, porque também é um assunto mais complexo, mas a gente tem, dentre os benefícios fiscais, a isenção e a imunidade. A imunidade, que é mais ampla, é só para a área de educação, saúde, assistência social. E ainda assim, para que tenha o incentivo fiscal total, que é principalmente sobre a folha de salários, que incide uma tributação super alta de 25%, mais ou menos, precisa ter o tal do SEBAS, que é o Certificado de Identidade Beneficente de Assistência Social, e que exige diversas contrapartidas de próprio investimento do beneficiário do incentivo fiscal. E é difícil conseguir, enfim, é restritivo, né? Então, por exemplo, educação, para você ter o SEBA, você precisa ser de educação formal mesmo, né? Ensino fundamental, educação infantil, enfim, educação superior. Então, a gente realmente tem muitas regras para alguma coisa que deveria ser, vamos dizer assim, uma mão do governo, né? Muitas coisas que a gente está fazendo aqui são obrigações que estão na Constituição, quando sendo obrigação do próprio governo, né? Que é prover saúde, educação, assistência social e várias outras coisas. Então, é complicado. De corre, confusão. Eu quero passar a tarde estourando plástico, bolha. Mas hoje eu não tô afim de corre, confusão. Eu quero passar a tarde estourando plástico, bolha. Agora, Camila, você falou em algum momento, as entidades me procuram para abrir um CNPJ sem fins lucrativos, sendo uma que já é com fins lucrativos. Esse papo do modelo híbrido, em algum momento ele ficou meio hypado no setor de impacto. Você sente que ele deu voltou à realidade por conta dessa complexidade toda? Eu acho que sim, viu, Fábio? Eu tenho alguns clientes que tomaram uma decisão em algum momento de encerrar um dos CNPJs. Por quê? Porque você cria complexidade. Você vai ter 2 CNPJs com tratamentos tributários diferentes e que entre eles você não pode ter confusão patrimonial, né? Você não pode pagar conta de um com o dinheiro de outro e vice-versa, né? E até para remeter dinheiro de um para o outro tem que ter um pouco de cuidado. Então, senão você gera um risco tributário que não faz sentido. O objetivo principal de ter essa estrutura híbrida é que eles falam assim, como eu sou um negócio social, né, eu tenho 2 bolsos que eu posso conseguir recurso. Então, eu posso conseguir recurso no mercado, com meu braço com fins lucrativos, e posso conseguir um recurso filantrópico com meu braço sem fins lucrativos.
Só que aí acaba que você acessa os dois recursos, mas acaba ficando muito caro manter as duas estruturas. E aí gera um risco que, se você colocar no lápis, não vai valer, não faz sentido. Então, alguns clientes meus optaram por fechar, ou sem fins lucrativos, ou com fins para evitar essa complexidade. Agora, Camila, você citou no começo a reforma tributária recém-aprovada e ela vai sendo escalonada, né, a implantação dela e tal. E aí a pergunta é, ela melhora ou piora esse cenário macro e quais são as implicações para as OSCs especificamente? Tá. Olha, a reforma tributária melhora em alguns pontos e piora em outros pontos, né? Então, no que ela, em algumas situações ela melhora. Então, por exemplo, a gente estava falando do ITCMD, que ele tem hoje regras diferentes para cada estado, né? Na reforma tributária, que não era o objetivo dela tratar de ITCMD, mas o ITCMD apareceu e foi bom, né? Teve todo um trabalho de advocacy, setor, etc. E aí foi incluída na Constituição Federal uma hipótese de imunidade do ITCMD que amplia para todas as entidades sem fins lucrativos de relevância social. Então, diferentemente de antes, que dependia de uma legislação de cada estado, que alguns tinham isenção, outros não tinham, a imunidade, como eu disse, também cada um tinha um critério diferente para poder gozar da imunidade, enfim. Então, a partir desse momento, passa a todas as organizações terem essa imunidade, e até antes tinha uma super discussão, e ainda tem, né, porque a reforma tributária não foi implementada totalmente, especialmente desse ponto de vista do ITCMD, mas assim, se eu tenho isenção, sou uma organização que tem isenção aqui em São Paulo, porque eu fui lá, fiz o pedido de reconhecimento de entidade promotora de direitos humanos, depois eu fui lá na Secretaria de Fazenda e pedi para ela, isso depois de um ano de eu existir, eu posso fazer todo esse procedimento, sabe? E aí chego lá, consigo a minha isenção. Só que eu vou receber doação de um doador lá do Paraná. Aí eu falo, mas eu sou isenta, por que eu tenho que pagar imposto aqui? Ah, porque o doador está lá no Paraná e o Paraná não prevê uma isenção para esse tipo de operação. Então, agora a gente vai deixar de ter esse problema. O que acontece é que ainda estamos aguardando a lei complementar, esqueci o número agora, que é tanta lei complementar, acho que é 228, ela regulamentou a reforma tributária e disse que tem que ter os estados precisam dispor sobre como vai funcionar essa imunidade em cada estado, porque precisa ter uma declaração, né, de que ela cumpre com os requisitos, e o bom é que tanto com relação ao ITCMD como outra imunidade que eu vou falar daqui a pouco relacionada à reforma, não exige-se o SEBAS, exige-se apenas que cumpram os requisitos gerais que estão lá no Código Tributário Nacional, no artigo 14, que é não distribuir recursos para os dirigentes, associados, etc., ter uma contabilidade organizada, né, e investir os recursos no país, que essa é outra questão que também é um pouco polêmica, mas que está lá no Código Tributário Nacional. Então, além do TCMD, então qual é o outro lado positivo? Porque daqui a pouco você vai entrar nas negativas e a gente vai chorar negativo. Aqui. Exatamente. Então, o outro lado positivo é que a reforma tributária ela foi feita para, vamos dizer assim, simplificar a tributação do consumo, serviços, mercadorias, etc., né? Então, os impostos ISS, ICMS que tinham vão deixar de existir. E esse é um outro ponto também que eu acabei não falando do ponto ruim, é que alguns incentivos fiscais eles são relacionados ao ICMS e ao ISS. E o ICMS e o ISS deixam de existir gradualmente. Então, as organizações que captavam por meio desses incentivos de ICMS e ISS vão precisar rever, caso não tenha alguma coisa que mude esse cenário no meio do caminho. Mas, por enquanto, ICMS e ISS deixa de existir e IBS e a CBS que vão substituir não tem nenhuma previsão de incentivo relacionado a nenhum setor. Tipo o PROAC São Paulo, que é baseado em ICMS, certo? Exatamente.
exatamente, programa para incentivo à cultura. Então, e aí do ponto de vista bom é que, não vai mais ter aquela discussão se incide ou não tributação sobre a receita financeira das organizações, porque a COFINS deixa de existir e tem uma previsão específica de que a CBS e o IS não incidem sobre receitas financeiras. Então, esse é um ponto bom. Eu entendo esse ponto. Se a OSC tiver um fundo patrimonial, não, fundo patrimonial não, mas se ela tiver uma reserva aplicada, esse dinheiro está rendendo para custeio das atividades. Com a nova reforma tributária, isso não tem dúvida se isso se está tributável ou não, é isso? Tá claro que não, porque aí a dúvida hoje com relação ao COFINS, a COFINS deixa de existir e a CBS e a IBS não incidem. E aí voltando para o que tem de implicação ruim, existem, foi incluído dentro da... Então, assim, a IBS e a CBS agora passam a incidir sobre vamos dizer assim, uma gama maior de fatos geradores. Então, tudo que é operação onerosa está sujeita à IBS e CBS, que antes não tinha, como aluguel, royalties, etc. E onde que isso pode implicar para as organizações? Tem uma previsão específica de que doações onerosas, ou seja, que tem uma contrapartida para o doador, elas passam a ser tributadas. Então, tem que tomar muito cuidado nas contrapartidas que você coloca no contrato. Então, se é um benefício econômico, alguma coisa, tem algumas consultorias que estão dentro de associações. E aí, eu recebo uma doação, né? Mas eu tenho que entregar um relatório para mostrar qual que é o cenário brasileiro de tal coisa que essa organização internacional ou qualquer outra organização vai usar para o planejamento dela. Isso pode ser considerado uma contraprestação, né? Então, a outra previsão contribuição associativa, que os associados pagam para a associação, se for vinculado a alguma contraprestação específica para aquele associado, também vai passar a ser tributado pelo IBS e pela CBS. Então, exemplo, ele é associado, a empresa associada de uma rede de organizações, só que ela tem que receber um relatório anual de atividades, isso é uma contraprestação, por exemplo. Olha, eu entendo isso aqui assim, relatório de atividades, tem algumas contraprestações que elas não são econômicas, então, eu quero receber um relatório de onde foi que você gastou o meu dinheiro. Essas coisas não são consideradas como uma contraprestação onerosa. Agora, você é associado aqui, aí você tem direito, você paga a contribuição, você tem direito a assistir 10 horas das aulas que eu dou aqui no curso. Ou você tem direito a usar a academia. Enfim, essas coisas podem sim ser consideradas. A gente ainda não tem um conceito, e esse é o maior problema desses próximos anos, até 2033, até a implementação total da reforma, que as coisas elas estão acontecendo um pouco de supetão. Então, esse ano já ainda não tem um impacto financeiro, mas a reforma já está valendo, né? E ainda tem muita coisa que ainda não foi regulada, que depende de regulamentação do município, dos estados. Nem a alíquota a gente tem ainda. A gente tem uma expectativa de alíquota, né? Mas ainda a gente não tem alíquota, porque ainda não foi editado. Então, acho que são esses os principais pontos para as organizações. Caramba, nossa, é bastante coisa e é bastante... A gente está numa zona de transição, né? 2026 a 2033, que isso, como você disse, ainda tem regulações, ajustes a serem feitos e vai pegar muita gente de calça curta, imagino eu, né? E aí, você falou mais um cenário para as OSCs e quais são as implicações para os pequenos negócios que estão no Simples Nacional, por exemplo, que eu acho que abarca bastante gente que está a turma que está nos negócios de impacto, certo? Olha, para o Simples Nacional, a gente vai ter uma questão que é o seguinte: as empresas que estão no Simples Nacional, elas podem
continuar recolhendo o imposto da forma como elas recolhem hoje, com o IBS e CBS incluído lá dentro da guia geral, única, em valores menores. Qual que é o problema? É que se você está vendendo produtos ou serviços para uma empresa que está dentro do fluxo do IBS e CBS, essa pessoa que está comprando de você, ela vai ter um crédito pequenininho, né? E ela vai ter que recolher imposto depois sobre a saída dela. Então, acaba ficando mais caro para ela contratar você do que contratar uma empresa que está no lucro presumido, que está no lucro real, né? Então, e aí existe a possibilidade, a legislação autorizou empresas do Simples Nacional a recolher o IBS e CBS por fora. Então, você pode optar em recolher a guia única, que vai ter IRPJ, SL, eventualmente vai ter contribuição previdenciária, dependendo do regime e tal, e aí você recolhe o IBS e CBS por fora para substituir o ICMS e o ISS. Só que aí você vai ter um aumento da sua carga tributária, porque além da alíquota do Simples Nacional, você vai ter que recolher um adicional do IBS e da CBS. Então, aí nesse caso, o seu adquirente vai tomar o crédito total, né? E aí você continua dentro do, né? Dentro do mercado, né? Você não vai deixar de ser escolhido por conta disso, mas você vai ter um crédito, vai ter uma carga tributária maior. Ô Camila, agora circulou recente uma notícia do projeto de lei no Senado que mantinha os benefícios tributários federais, independente da classificação da entidade e tal. Como é que isso dialoga com a reforma tributária? Só para a gente, quem é mais leigo, entender as correlações. Aqui a gente está falando de um momento que o governo federal teve de aprovar uma lei complementar sem ter uma discussão com setores nenhum, exatamente. Jogou a lei complementar 224 dizendo o seguinte: a partir de 2026, todos os incentivos fiscais que existem de lei relacionados a tributos federais, RPJ, SL, PIS, COFINS, IPI, imposto de importação, etc., vão ser cortados em 10%. Vai ter um corte linear de 10%. E aí, as organizações do terceiro setor, especialmente, ficaram de cabelo em pé, porque isso impacta em duas questões. Uma, elas falaram, gente, como que eu vou passar a recolher imposto sobre lucro, imposto de renda, CSL, se eu não apuro o lucro? Não faz sentido nenhum. E aí tiveram algumas notícias um pouco no mercado, e agora vai ter que recolher, não sei o quê. E a Receita Federal editou uma instrução normativa e não colocou, porque a lei ela só exclui dessa redução as entidades imunes, com SEBAS. E ela fez uma menção às organizações da sociedade civil, nos termos da lei da OCIP e nos termos da lei das organizações sociais, das OAS. E aí o setor entendeu, todo mundo que não tiver qualificação como OCIP ou não for OAS vai ter que recolher imposto a partir de agora, né? E aí ficou todo um movimento e no meu entendimento, não faria sentido nenhum, e eu entendi que houve um erro legislativo mesmo, porque não faz sentido você fazer um corte, e assim, cá para nós, o terceiro setor, ele é um pouco esquecido nesses momentos, assim, nem todo mundo entende, não é fácil a tributação do terceiro setor, sabe? Nem todo mundo entende. Então, o governo nem pensou nisso, né? A gente já teve, quando teve o Emiroski, né, que foi o marco regulatório das organizações da sociedade civil, teve um super ganho de deixar de exigir a qualificação como OCIP para que as organizações pudessem receber doações incentivadas, né? Incentivadas no sentido de que a pessoa jurídica que está doando pudesse abater isso na apuração do imposto dela. Então, eu falei, não faz sentido agora, nesse momento, voltar a exigir essa qualificação para esse momento.
Mas, enfim, né, todo mundo ficou super preocupado, porque gerou uma insegurança jurídica. E aí veio, finalmente, a Receita Federal novamente mudou a instrução normativa e indicou, então, que não, nenhuma entidade sem fins lucrativos teria que recolher imposto de renda, CSL, ou COFINS, ou PIS, sobre a sua receita, tendo em vista essa mudança na lei complementar. Porém, ela excluiu do anexo que prevê quem está excluído dessas reduções os incentivos fiscais que as empresas têm para doar nas organizações da sociedade civil. E aí isso inclui tanto a regra geral de doação de empresas no lucro real para as organizações da sociedade civil, como também as que são para projetos da Lei Rouanet, projetos relacionados a esporte, à lei de reciclagem, aos idosos, enfim. E então aí a gente falou assim, peraí, então a gente tem um outro problema além, então resolveu uma coisa e a outra ficou uma certeza de que seria um problema. Tem algumas discussões com relação à Lei Rouanet, porque o próprio Ministério da Cultura disse, não, eu entendo que a Lei Rouanet está fora dessa redução, porque ela entra nos requisitos que tem lá na própria lei, mas a Receita Federal não excluiu ela na norma, né? E aí veio, então, um projeto de lei, né, que é o PLP, já esqueci o número, vou falar aqui para você, o PLP 11 de 2026, que iniciou no Senado Federal, para corrigir e dar segurança jurídica para essas organizações, tanto em relação à a não tributação das suas receitas pelo IR, CSL, PIS e COFINS, como também para que as empresas continuem a manter os limites de incentivo fiscal que elas têm hoje para poder doar para projetos de todas essas sociais que a gente falou, criança e adolescente, Lei Rouanet, esporte, idoso, etc. E esse projeto de lei ele já foi aprovado no Senado e agora ele está indo para a Câmara. Então, é uma boa notícia, né? Esperamos que a gente tenha um parecer positivo também na Câmara para conseguir corrigir esse, que no meu entendimento é um erro legislativo mesmo. Corre, confusão. Eu quero passar a tarde estourando plástico, bolha. Mas hoje eu não tô afim de corre, confusão. Eu quero passar a tarde estourando plástico, bolha. Caramba. Para quem trabalha com advocacy no Congresso, olha, não falta, não morre de tédio, porque cada dia uma novidade para cá, para lá. Mas legal que você deu esse panorama, Camila, para gente. É um tema espinhoso, mas como a gente conversou em off, eu acho que é legal trazer, surgem muitas dúvidas, né, sobre reforma tributária, como é que é e tal, então acho que é legal as pessoas se atentarem para o tema. E eu queria te abrir espaço aqui para fazer o merchan final, alguma reflexão, algum ponto que você queira agregar, além dos pontos que você já trouxe. Realmente é um tema espinhoso, é um tema complexo, mas é um tema importante de ser tratado, assim, poucos clientes ainda estão, poucas organizações, tanto clientes meus como de outros escritórios, são poucas organizações, poucos negócios estão se preparando, né? E a gente fala muito da reforma tributária, mas não é só isso, né? A gente está num momento, assim, no país de aumento da carga tributária, né? Então, o governo está precisando arrecadar mais, as contas estão apertadas, então, teve mudanças na tributação do imposto de renda, e ainda vão ter outras, né? Teve a mudança na tributação do consumo, teve essa lei complementar que veio de presente lá no final do ano, com essa redução dos incentivos fiscais, né? Então, é muito importante que tanto as organizações como os negócios estejam
cientes de tudo isso que está mudando, de como eles têm que se preparar, porque tem algumas coisas que precisa fazer conta, vai reduzir, pode reduzir a arrecadação, pode aumentar a carga tributária, às vezes tem contrato que está mal redigido e pode dar interpretações equivocadas para o fisco e que pode gerar eventualmente discussões, especialmente nesse momento de mudança de IBS e CBS, né? Recolho ou não recolho, né? Essa doação é ou não onerosa, essa contribuição associativa é ou não onerosa, aonde que pode ser considerada onerosa, aonde que não, né? Até do ITCMD, tem muita gente que ainda tem dúvida de, peraí, mas a Constituição Federal foi alterada e a imunidade foi ampliada. Já posso receber e fazer doação à vontade sem recolher o imposto, o ITCMD? Em tese, não, porque ela precisa de regulamentação. Então, a lei complementar regulamentou, mas ela ainda deixou em aberto que os estados precisam regulamentar. Então, ainda vai ter muita novidade, né? Quem quiser também acompanhar a minha página no LinkedIn, eu sempre... o meu escritório é Advocacia de Impacto, Camila Maser, Advocacia de Impacto. Então, quem quiser acompanhar lá, eu estou sempre trazendo as novidades que tem do terceiro setor e também para os negócios, com relação à reforma, com relação a todas essas mudanças fiscais que têm acontecido. Enfim, estou à disposição para qualquer esclarecimento aí que precisar. Obrigada, Fábio, pela oportunidade, e acho que é isso. Obrigado, Camila. Bom, links na descrição para quem quiser depois procurar a Camila e saber mais. Obrigado, viu, Camila? Vida longa aí, viu? Obrigada para você também.